simples esse aqui. Antes de você medir, você tem que saber mais ou menos o valor do que você quer medir. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira medir essa eletroválvula aqui, ó. Essa eletroválvula aqui, porque... Volta no meu manual ali, ô Anjo, só para... Volta ali na minha tela. Volta na minha tela, tô aqui com o diagrama elétrico. Quer ver? Olhando o manual aqui, só para não atropelar, ó. Ó, a resistência elétrica é de extrema utilidade na análise de sistemas eletrônicos. Com ela pode-se medir continuidade de fios. Beleza, continuidade de fios. Tá. E quanto tem que dar? Quanto tem que dar uma continuidade de fio? Cara, resistência pequena. Depende do comprimento do fio. Mas normalmente vai dar 1 ohm, 2 ohms, o multímetro já não é muito preciso, vai dar uma resistência baixa. Normalmente dá menor do que 2 ohms, normalmente. Não estou dizendo, mas o caminhão tal, o fio como eu sei, né? Mas normalmente vai dar 1 ohm e pouco, tipo isso aí. Fio é isso que dá, certo? Então serve para medir continuidade de fios, enrolamentos de bobinas. Enrolamento de bobinas. Por exemplo, isso aqui é um componente, até falei na aula passada ali sobre common rail. Essa aqui é a M-Prop, a eletroválvula que controla a pressão do rail dos veículos common rail. Ela é uma eletroválvula. Toda eletroválvula, isso aqui é uma eletroválvula, quer ver? Cadê aquele injetorzinho? Tem aí, Betão? Aqui é o injetor do Palio, ó. Ó, o injetor do Palio, ó. Isso aqui é o injetor do Palio. Isso é outra eletroválvula. Tem uma bobina aqui dentro. Aqui dentro tem uma bobina. Aqui dentro tem uma bobina. Então, uma coisa muito útil, resistência elétrica para testar continuidade de fio. O que é continuidade de fio? Para ver se ele não está quebrado. Outra utilidade é para testar a resistência elétrica. Aí já não é a continuidade. É a resistência elétrica de uma bobina. Por exemplo, suponha que essa bobina aqui, a resistência dela, você olha lá uma tabela, fala, ó, a resistência elétrica dessa bobina é 30 ohms. Aí você vem com o multímetro e mede se tem aproximadamente 30. Um pouquinho mais, se der 31. Ué, lembra que eu falei que 1 ohm não é nada? Às vezes é um erro do teu multímetro, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Então, Walter, quer dizer que toda bobina, toda M-Prop é 30 ohms? É lógico que não, tô dando um exemplo, sei lá quanto que é, entendeu? Você tem que ter uma tabela, entendeu? Tá. O injetor, esse injetor aqui, se eu não me engano, ele dá 14,5. Depois nós vamos medir para ver. Então, beleza. Serve para testar continuidade de fio, serve para testar enrolamentos de bobinas, válvulas injetoras, sensores indutivos, por exemplo. Sensor de rotação do motor, muitas vezes, ele é um sensor indutivo. E um dos testes que eu posso fazer é medir a resistência elétrica daquele sensor indutivo. Então, eletroválvulas, sensores indutivos, continuidade de fios, é útil, né, nessas 3 aplicações. Aquecedor da sonda lambda. A sonda lambda não é danada para queimar o aquecedor? Você mede a resistência dele, entendeu? Você mede a resistência dele. Então, esses exemplos que eu dei são, olha, na minha opinião, os principais. Eletroválvulas, aquecedor de sonda, sensor indutivo, continuidade. Walter, não dá para testar pedal de acelerador medindo resistência? Cara, até dá, mas não é bom. Não é bom, não é conclusivo. Pedal é melhor você testar ele instalado, medir a tensão, é outra coisa. Com resistência é melhor para testar bobina mesmo, aquecedor de sonda e continuidade de fio. Via de regra é isso, tá? Pode ter exceção, lógico, né? Aí você tem que ter a documentação técnica e ver o que a tua documentação orienta. Vai lá no Dr. E ver o que ele te orienta, ou liga no suporte da Dr. E, vamos ver o que ele te orienta, sei lá, né? Tem que ver, cada caso é um caso, eu tô falando de um nicho de situações absurdas, né? Entendeu? Então não sei te dizer exatamente, mas o principal é isso aí. Beleza, pessoal? Tranquilo.